Olá pessoal, mais uma vez a gente está aqui no nosso canal gravando mais um tema voltado para os servidores públicos. Dessa vez nós estamos no tema 2, que vai abordar justamente a respeito dessa diferença do Fundef e o direito ao rateio para os profissionais do magistério, né? Então aqui a gente vai abordar de uma maneira bem resumida o assunto. Qualquer dúvida que surja, vocês podem deixar sua pergunta aqui embaixo nos comentários, que na medida do possível a gente aí vai responder, tá bom? Sem perda de tempo, já que é um assunto que envolve uma certa polêmica e é um assunto que atualmente está muito em evidência, vamos aí iniciar a nossa apresentação. Pessoal, primeiro, o que é essa diferença do Fundef, tão comentada, tão falada em todos os lugares, que pessoal inclusive o pessoal que é mais leigo, costuma chamar de precatório do Fundef, enfim. O que é esse precatório do Fundef? O que acontece é que em determinado momento os municípios, perceberam que os repasses do Fundef estavam utilizando para efeito de cálculo a média dos estados. E o que acontece? O correto não é utilizar a média dos estados, mas a média nacional, porque se você pega a média valor aluno ano nacional, ela é superior do que a média estadual. No caso do Ceará, quando foi feito na época os repasses do Fundef, a média que foi usada foi a estadual. E aí, percebendo esse problema, inúmeros municípios entraram com uma ação cobrando a diferença desse período, né? O Fundef, ele vigorou até o ano de 2006, quando a partir da Lei 11.494 de 2007, ele passou a ser o que a gente conhece hoje como Fundeb. Então, qualquer diferença oriunda do Fundef daquele período, até dezembro de 2006, poderia ser cobrada pelos municípios que, dentro da sua análise, verificaram que o valor que foi repassado foi menor do que o devido. E aí muitos municípios entraram com esses processos, há um prazo prescricional regulamentado em lei federal, que é um decreto-lei, que diz que qualquer ação, nesse caso contra a União, tem um prazo de prescrição de 5 anos. Então os municípios, eles tinham de 2006 até 2011 para entrar cobrando essa diferença do Fundef. E vários municípios entraram, como eu já falei, e acabaram sendo favorecidos nessas ações. Lógico, essas ações demoram um tempo, a maioria dessas ações foram desse período de 2007, 2008, 2009, E após passar por todas as instâncias, na primeira, na segunda, ir para o STJ, ir para o STF, finalmente vários desses processos entraram na sua fase de execução e aí foram para a tão conhecida fase de precatório. A gente fala isso porque a gente tem que tomar cuidado, quando aborda o tema, colocando esses tipos de ações, porque nem todos os municípios entraram dentro desse prazo prescricional que eu acabei de falar. Tanto é que a gente precisa distinguir aqueles municípios que entraram dentro do prazo prescricional, ou seja, entraram até 2011, cobrando essa diferença do Fundef, e os outros dois casos também que existem de ações, mas que utilizaram argumentação diferenciada. O primeiro deles, diz respeito a uma ACP de São Paulo. Essa ACP de São Paulo foi favorável e o Ministério Público Federal de São Paulo, nessa ACP, pedia esse mesmo objeto, ou seja, assegurar essas diferenças do Fundef. Nessa ação, o Ministério Público foi vencedor, e houve a condenação para que os valores de diferença desde 98 até dezembro de 2006 fossem repassados para esses municípios que foram prejudicados. Muitos municípios que não entraram no prazo prescricional, ou seja, passou 2011 e não entrou dentro desse prazo, viram nessa ACP a possibilidade de ainda entrarem. Por quê? No argumento dos municípios, como é uma ACP, uma ação civil pública, ela tem efeito erga omnes, ou seja, ela vale para todos. Então os municípios que não entraram no prazo pensaram o seguinte: ora, se essa ACP de São Paulo transitou em julgado há pouco tempo, eu tenho até 5 anos, desde que a sentença transitou em julgado,
para entrar com uma ação de cumprimento. E isso se viu como uma forma de afastar aquela prescrição que eu acabei de falar para vocês, que ia até 2011. Por quê? Porque eu não estou entrando com uma ação nova. Eu estou apenas entrando com uma ação de cumprimento de uma ACP que já transitou em julgado. E nesse caso, durante todo o período que a ACP ficou tramitando, a prescrição ficou interrompida. Então, muitos municípios entraram com essa ação de cumprimento. E um terceiro tipo de ação, que também existe, são daqueles municípios que não entraram de forma individual, ou seja, não entraram no seu nome, mas foram beneficiados por uma ação coletiva. Aqui no caso do Ceará, quem entrou com essa ação coletiva foi a APRESE, só que a APRESE, dentro dessa ação, ela acabou sendo considerada ilegítima para representar os municípios, e muitos municípios se apegaram a essa tese. Qual? Dizendo o seguinte: ora, eu não entrei e não perdi o prazo, não foi porque eu quis. É porque, como eu já estava representado numa ação coletiva, eu não vi a necessidade de entrar com uma ação individual. E como essa ação coletiva da APRESE também teve toda uma tramitação e demorou muitos anos até que se declarasse a sua legitimidade, durante o período que essa ação tramitou, mesmo indo além de 2011, os municípios disseram assim: ora, se a APRESE entrou com uma ação e houve uma demanda coletiva, durante todo esse período, até que a APRESE fosse declarada ilegítima, a prescrição não correu. Então eu posso entrar também, né? E com base nesse argumento, muitos municípios entraram com ações originárias alegando essa tese, ou seja, dizendo o seguinte: ora, eu estava numa ação coletiva que infelizmente não foi reconhecida a ilegitimidade da associação. Isso quer dizer que eu não posso ser afetado por essa decisão que não reconheceu a ilegitimidade, porém, o efeito benéfico dessa ação coletiva é que durante a sua tramitação, o meu prazo prescricional estava suspenso, o que me permite, então, entrar com uma ação individual. Justamente porque durante todo o período que durou a ação coletiva, não se contou esse prazo prescricional de 5 anos que eu expliquei para vocês no início. Então, de forma resumida, temos 3 tipos de ações do Fundef: dos municípios que entraram dentro do prazo até 2011, dos municípios que estão usando a ACP de São Paulo, entrando com uma ação de cumprimento de sentença, e, por fim, as ações dos municípios que entraram recentemente, alegando que durante o período da ação coletiva não houve prescrição, porque a prescrição estava suspensa e interrompida, e após a declaração dessa ilegitimidade é que a prescrição começou a correr. Então ela foi bem além de 2011. Doutor Frígio, por que o senhor explicou que existem esses 3 tipos de demandas? Porque, gente, a gente não pode confundir uma ação que foi entrada pelos municípios dentro do período até 2011 com essas outras 2 que eu acabei de explicar. Por quê? Para os municípios que entraram dentro do prazo prescricional até 2011, a vantagem disso é que nessas situações é quase certo que o precatório, no caso, esteja expedido. O pessoal fala precatório, mas o correto é precatório. Então, assim, é quase certo que o precatório esteja expedido, porque esses processos, a maioria deles, já estão em fase de execução. Então, as pessoas têm que ir até o Tribunal Regional Federal, o site que tem lá, e colocar o CNPJ do município, ou o nome do município, e consultar se há previsão ou se há precatório desse município. E lá vai ter a previsão de pagamento, vai estar dizendo quando é que o município vai receber, aí a pessoa também pode obter o valor a partir do número desse processo, enfim. E nesses municípios que o precatório vai ser recebido, porque entrou no período correto, aí é que a gente vai discutir, a partir do momento que for recebido o valor, quem é que tem direito, como é que os sindicatos podem proceder, como é que os professores devem agir. Nessas outras 2 situações, na questão do cumprimento de sentença e na questão dos municípios que entraram com uma ação utilizando a tese da interrupção da prescrição, aí é um pouco diferente, porque, primeiro, dos municípios que usaram a ACP de São Paulo, infelizmente, a União entrou com uma ação rescisória, pedindo a suspensão de todos esses processos, alegando que os municípios não poderiam utilizar a ACP de São Paulo, porque ela só teria efeito para os municípios de São Paulo. Logo, municípios de outros estados, e aqui no caso do Ceará, eles não poderiam entrar com uma ação de cumprimento, justamente porque
essa sentença que foi favorável em São Paulo, ela não se estenderia para todo o Brasil. E aí, com base nesse argumento, houve uma liminar que foi favorável, né? O Tribunal Regional determinou de imediato a suspensão da expedição de todo e qualquer precatório oriundo desse tipo de processo, né? Inclusive também a suspensão dos processos, fazendo com que quase todas essas ações de cumprimento ficassem suspensas. Para quê? Para que se decida se a ação de São Paulo se aplica apenas para São Paulo ou para outros municípios do Brasil. Então, até que haja uma decisão nessa ação rescisória, todas as ações dos municípios que utilizaram a tese do cumprimento de sentença, que foi o segundo caso que eu expliquei, vão ter que aguardar essa decisão da ação rescisória para saberem se vão poder utilizar ou não esse argumento para receberem essa diferença do Fundef. Então, se o seu município está dentro dessa segunda condição, apenas quando a ação rescisória for julgada é que o precatório vai ser expedido. Então, já é mais complicado do que na primeira que eu disse, né? Porque na primeira, o precatório já está sendo expedido. Na segunda, vai depender da decisão de uma ação rescisória para só depois ir para a fase de precatório, né? E um terceiro caso, que foi o que eu expliquei também, nesses os municípios, como os processos são mais recentes, então eles vão passar para a primeira instância, e já existem julgados de primeira instância que foram favoráveis aqui no Ceará, por exemplo, no município de Baixio e no município de Cruz. Essa tese ela foi reconhecida tanto em sede de primeiro grau, como também no Tribunal Regional Federal. Só que como esses processos ainda não transitaram em julgado, ainda comportam recursos para Brasília, não há previsão de quando esses precatórios vão ser feitos, justamente porque ainda esses processos têm que passar por uma terceira instância, e a União sempre recorre até a terceira instância para depois irem para a fase de execução. Bem diferente da primeira situação que eu falei, que são ações mais antigas, que já estão em fase de execução e aí já estão nessa fase de expedição de precatório. Nessa terceira hipótese de ação, como os processos ainda não transitaram em julgado e não se teve ainda uma fase de execução, aí não há previsão e não se pode afirmar com certeza quando é que esses precatórios serão formalizados. Mas se vocês me perguntarem, doutor, as chances desses precatórios serem expedidos, com certeza, no primeiro tipo de ação que eu expliquei, são bem grandes, né? Eu acho que é a hipótese em que há mais chances do município receber. Depois, no terceiro tipo de ação, que é essa que eu falei por último, né? Ou seja, vai ser confirmado ainda essas decisões de primeira e segunda instância, e sendo confirmado vai para essa fase de precatório, e eu acho que tem menos chance é esse que depende da rescisória de São Paulo, porque a tendência vem mostrando que os tribunais não vêm permitindo, ou talvez não permita, que os outros municípios do Brasil utilizem a ACP de São Paulo para dentro de um cumprimento de sentença, né? Até porque, como envolve bilhões de reais, envolve um gasto que a União vai ter de um valor aí impossível até de mensurar nesse momento, é provável que, para que não haja um prejuízo tão grande, eles acabem limitando essa CP de São Paulo apenas para os municípios de São Paulo. Superada essa explicação, a gente vai para a pergunta que é mais típica, no sentido de saber quem tem direito ao precatório do Fundef. Então, se o município tem previsão de receber o recurso ou já recebeu, aí, gente, o que a gente orienta é que os sindicatos ou os professores de forma reunida tomem algumas providências. Primeiro, é necessário que seja formalizado um ofício administrativo na tentativa de se negociar para que 60% do valor do precatório seja destinado aos profissionais do magistério, né? Então a gente manda um ofício, tem um prazo aí de 30 dias e aguarda para saber se vai ter alguma reunião de negociação. Se o município estiver disposto a negociar, o segundo passo que eu oriento é que haja uma lei municipal, onde a Câmara Municipal autorize o rateio desse recurso. Porque como envolve um valor alto, né, e envolve valor de Fundef, é importante que a Câmara participe desse processo e crie uma lei autorizando que 60% desse recurso recebido através de precatório seja destinado aos profissionais do magistério. E um terceiro passo é judicializar a questão,
Por quê? Infelizmente, e eu vou já explicar isso para vocês, os tribunais de contas, aqui no Ceará, por exemplo, do Estado e também o da União, compreendem que esse recurso não pode ser utilizado em forma de rateio para se pagar professor, né? E aí, com todo respeito e com a devida vênia, eu discordo desse posicionamento, e eu vou explicar já já por quê, mas decorrente, infelizmente, por existir esse posicionamento, administrativamente, de forma voluntária, os municípios não podem pagar, a não ser que tenha uma autorização da justiça para fazer. E aí a gente chega no terceiro passo, ou seja, mandou ofício, foi aprovada uma lei na Câmara autorizando, é necessário que os beneficiários ou a entidade sindical entre com uma ação na justiça para que esse acordo seja homologado, ou seja, o acordo que vai ser firmado entre o município e o sindicato, tratando do rateio desse Fundef, desse precatório. Por quê? Porque devem ser estabelecidos critérios, ou seja, como é que esses valores serão individualizados, né? Geralmente se usa o critério da jornada, 100 ou 200 horas, da qualificação, né? Nível médio, graduado, pós-graduado, do tempo de serviço, ou seja, se a diferença, por exemplo, referente ao período de 2001 a 2006, vai se analisar quem tem mais tempo de serviço naquele período, enfim. Quando a gente chega nessa fase, e aí a gente sempre defende isso, eu acho que o caminho mais viável é o do consenso. Por quê, doutor Fried? Se a gente for defender aqui quem tem direito, se é o pessoal da época que trabalhou, ou se é o pessoal atual, ou se são os dois grupos, ou, enfim, há muita confusão e muito debate em torno disso. E há decisões que favorecem tanto um lado como o outro, ou seja, há decisões que dizem que o valor é para ser repassado apenas para quem é da época, da diferença, né? Então, por exemplo, se aquela diferença é pertinente a 2001 e 2006, para essa corrente só teria direito quem trabalhou naquele período, né? Ou seja, quem estava na folha dos 60%, em efetivo exercício de sala de aula, né? A outra corrente que diz que não, quem tem direito é apenas quem está na folha atual, porque como o recurso tem natureza indenizatória, ele entra como se fosse da receita atual, então por ser da receita atual, somente os atuais teriam direito, enfim. E existem decisões homologatórias que incluem essas pessoas como beneficiadas, como também existem decisões da justiça que não reconhecem o direito para ninguém, né? Até porque, infelizmente, até a data de hoje, né, 1º de abril de 2019, ainda não existe do Supremo Tribunal Federal uma decisão em sede de repercussão geral, né, ou seja, que vincule outros tribunais, que vincule a primeira instância, enfim. Como ainda não existe uma decisão do Supremo Tribunal Federal que tenha batido o martelo, então você tem decisão que tanto favorece só quem é da época, como favorece quem só é atual, como favorece os dois grupos, como não favorece ninguém. E, infelizmente, nós temos dois precedentes ruins do STF. Um é da Carmen Lúcia, relacionado ao município de Fortaleza. Outro é do ministro Luiz Roberto Barroso, relacionado ao estado de Alagoas, no município de Alagoas, que foram decisões ruins. Mas também existem decisões favoráveis, né? E eu acredito que o melhor caminho é do acordo, porque se há um acordo e um consenso, e a justiça, verificando a legalidade do acordo, homologa esse acordo, então o problema se resolve mais rápido. Porque se você faz um acordo, se você tem uma lei municipal que autoriza esse acordo, e se não há nenhuma ilegalidade nesse acordo, ora, se a justiça homologa, o município, a partir dessa homologação, e aí o Ministério Público acompanha todo esse processo, desde a primeira instância, só vai caber a ele cumprir a decisão. E nessa parte é que a gente coloca isso como um elemento fundamental para que o município possa garantir o pagamento e o rateio do Fundef para esses profissionais. Por quê? Ora, se há uma decisão do Tribunal de Contas que não permite, ele pode vincular a administração pública, mas não vincula o Poder Judiciário. Ou seja, a Justiça, ela não é obrigada a seguir a orientação do Tribunal de Contas. Então, se a Justiça, seja pelo mérito, seja numa homologação de acordo, entender que aquele acordo é legal e que os professores devem ser beneficiados, ainda que a decisão da Justiça não tenha o mesmo entendimento do Tribunal de Contas, o município vai ser obrigado a cumprir e o Tribunal de Contas não vai poder penalizar, porque o município vai estar apenas cumprindo uma determinação judicial.
que nesse caso, como é um órgão do Poder Judiciário, ele é que dá a palavra final, ainda que o entendimento não seja o mesmo do Tribunal de Contas. E eu contesto muito essa decisão do Tribunal de Contas, e eu analisei aí com todo respeito aos ministros que proferiram voto e entendimento dentro desse parecer técnico do TCU. Eu entendo que não é justo dizer que é enriquecimento ilícito dos professores receberem em forma de rateio esses valores. Claro que não. Ora, se o valor não foi repassado na época correta, se a União, quando passou o recurso, passou em valor inferior ao devido, e muito tempo depois, uma ação na Justiça reconhece essa omissão e, declarando essa omissão, manda pagar uma diferença, isso não tira a natureza do recurso que teria se tivesse entrado no período correto. Ou seja, se o recurso tivesse entrado no momento adequado, é lógico que as pessoas na época teriam sido beneficiadas com melhores salários, não se teria utilizado os 60%, e o que não se utiliza até atingir os 60%, que é o mínimo que deve ser utilizado na remuneração de profissionais do magistério, teriam também sido beneficiados com o rateio desse recurso. Então, se o valor não foi repassado no período correto e a Justiça declara essa omissão e reconhece esse equívoco e manda pagar, não é porque está sendo pago agora que esse recurso vai perder a natureza que teria se tivesse entrado no período oportuno, né? Até porque é muito injusto. Primeiro, a União não repassar o valor no período correto e os professores da época serem prejudicados, terem prejuízo, o município deixar de receber o recurso, e agora que se recebe, eles serem mais uma vez ignorados. O que eu digo muito é que nesse país é muito fácil elogiar professor, é muito fácil fazer festa para professor no dia do professor. Mas na hora de recompensar financeiramente, as pessoas esquecem esse valor e acabam criando teses que muitas vezes são contraditórias, ao meu ver, à própria natureza das coisas. Então, assim, eu acredito que a posição do Tribunal de Contas, e aí juízes têm entendido assim também, em algumas decisões que foram posteriores à decisão do Tribunal de Contas, vem defendendo a tese de que não, esse recurso pode sim ser utilizado em forma de pagamento, de abono, de rateio, não tendo nenhum tipo de ilegalidade se fizer isso. Até porque, se tivesse entrado no período correto, isso teria sido feito naquela época, né? Então, assim, é muito contraditório. Por fim, gente, relacionado a esse tema, né, como eu falei, é um tema complexo, mas aqui eu estou tentando resumir para vocês compreenderem. Superada essa fase do Tribunal de Contas através de uma homologação judicial, ou então de um julgamento de mérito da questão, né, porque pode ser que o juiz homologue o acordo ou não, se não homologar, cabe um recurso, e pode ser que o tribunal entenda diferente. A gente vem com alguns pequenos questionamentos que também são dúvidas relacionadas a esse tema. Primeiro, a questão da competência. No início, se compreendia que, por se tratar de Fundef, a competência caberia à Justiça Federal. E muitas ações, né, foram homologadas pela Justiça Federal, que, no primeiro momento, não declarou sua incompetência para apreciar a questão. Porém, o STJ, em alguns conflitos negativos de competência que envolveu a Justiça Federal e a Estadual, vem entendendo que a competência é da Justiça Estadual. Até porque a União, em muitas ações que recentemente tramitam na Justiça Federal, entende que não há interesse dela em compor a lide. Se não há interesse da União, então não há competência da Justiça Federal para apreciar a questão. Tanto é que já existem decisões recentes também de juízes federais remetendo o processo que trata do rateio do Fundef para a Justiça Estadual, né? E quando eu falo isso, não é relacionado à ação que o município entra contra a União, não. É relacionado ao processo que os profissionais do magistério entram contra o município para garantir esse rateio. Tanto é que já existem recentemente decisões da Justiça Estadual homologando acordos, né? Outra coisa importante que eu acho legal frisar é relacionada à questão do interesse de agir. Muitas vezes existem magistrados que entendem que o processo deve ser extinto sem julgamento do mérito por ausência de interesse de agir. E nesse sentido eu também, com a devida vênia,
acho que há interesse de agir, porque há argumentos e há jurisprudência que assegura o direito ao profissional do magistério, né? Então eu acredito que o mais correto seria que os magistrados enfrentassem o mérito da questão, dizendo se tem direito ou não, dizendo se o município pode usar com outras coisas, ou então que os professores têm direito, enfim. Agora, não julgar o mérito é muito ruim, porque quando vai para esse lado do interesse de agir, e às vezes alguns juízes até usam a decisão do Tribunal de Contas que foi contra os professores, eu acredito que nesse momento a jurisdição está perdendo um papel fundamental e importante para dirimir a questão. Ou seja, a jurisdição não está vinculada a um parecer do TCU. Então, o magistrado ele tem toda a liberdade para enfrentar a questão e dar um julgamento de mérito, né? Por isso que muitas vezes, se vocês se depararem no seu município com uma decisão assim, recorram para o tribunal, que é provável que no tribunal se consiga reverter. De maneira resumida, então, o que a gente colocou aqui até agora, para mim fechar esses 30 minutos, até porque o nosso objetivo não é aqui criar um vídeo longo que se prolongue por muito tempo. Nós temos aí 3 tipos de ações, como foi explicado no início: a ação dos municípios que entraram até 2011, a ação dos municípios que usaram a CP de São Paulo e a ação dos municípios que usaram a tese da interrupção da prescrição. Os municípios que estão recebendo atualmente são aqueles que entraram com os processos mais antigos, ou seja, o da primeira hipótese. Quando o precatório cai no município, é interessante que seja tentado esse acordo administrativo. Se não for possível, entra logo com uma ação pedindo bloqueio, né, desses 60% para assegurar que no fim do processo o valor esteja lá resguardado. É interessante que a Câmara Municipal participe de todo o processo, né, aprovando uma lei que permita que esse recurso possa ser utilizado para pagar os professores em forma de rateio. O melhor caminho, gente, é o consenso. Então é importante que se no seu município há um conflito e uma briga entre os professores, que haja um consenso em assembleia para que ninguém seja prejudicado, porque se não houver um acordo, é impossível prever se a decisão vai ser favorável ou não, ou quando essa decisão vai sair. E por fim, é muito importante que as pessoas não abram mão desse direito, que recorram no judiciário até onde der, mesmo que percam em primeira instância. Como eu falei aqui, numa situação dessa, em que o magistrado negue com base na falta do interesse de agir ou em qualquer outro motivo, inclusive de mérito. Então, assim, é fundamental que os professores não abram mão desse direito. Tá bom, pessoal? Então é isso, eu espero que o pessoal tenha entendido aí o tema. Qualquer pergunta que vocês tiverem, podem deixar aqui embaixo, que na medida do possível eu vou respondendo, mas eu espero que tenha ficado compreendido mais ou menos como é que funciona essa história do rateio do Fundef, quem tem direito, como é que os municípios estão tratando disso, até porque é um assunto que envolve muita polêmica, é um assunto complexo. O Supremo até então ainda não deu a palavra final, mas é importante que você conheça um pouco dessa realidade para que você não fique perdido, para que você não fique acreditando em boato e para que você possa, a partir dessas informações, acompanhar como está a situação no seu município, para que você possa fiscalizar e cobrar do gestor que esse dinheiro, pelo menos 60% dele, seja repassado aos beneficiários, que de maneira bem geral são os profissionais do magistério. Muito obrigado, pessoal, e até uma próxima oportunidade.